Agora, 5 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Você vai ver no programa de hoje, segunda-feira, 6 de maio. O fim de semana foi marcado por leilões de grande movimentação aqui no Canal do Boi. Você vai conferir os resultados do segundo mega de gado de corte da MB Leilões. O pecuarista aumentou um pouco a oferta de animais prontos para abate, mas não o suficiente para atender a demanda dos frigoríficos. A semana começa com preços sustentados. O mercado pode se aquecer com o recebimento dos salários e o Dia das Mães. Parte das indústrias ficou fora do mercado, ainda sem definição de estratégia de compra na semana. Veja como os mercados reagiram ao anúncio de que os Estados Unidos vão impor tarifa de até 25% para as importações de produtos da China. A expectativa da missão do Ministério da Agricultura, que segue para a Ásia em busca de maiores mercados para o agro brasileiro. E os destaques da nossa agenda de leilões. Estes são alguns dos assuntos do Mais Pecuária de hoje. Já está no ar. Cinco horas e 58 minutos no horário de Brasília. A Associação Brasileira dos Criadores de Angus tem trabalhado com produtores da raça. Há algum tempo, a associação tem se empenhado com o programa de carne Angus certificada. A repórter Kylie Rodrigues é quem traz as informações desse projeto. O programa Carne Angus certificada tem padrões mínimos de aceitação para entregar uma carne de qualidade ao consumidor final. Desta maneira, o produtor que utiliza a genética Angus recebe a mais pelo produto que produz na fazenda. Hoje a gente aceita animais fêmeas até 4 dentes, com acabamento 3 acima, então uma carcaça mediana acima de gordura. Animais inteiros, apenas com dente de leite, então é bem rígido para que esse produto seja de alta qualidade, também com acabamento mediano acima, e os castrados 2 dentes permanentes com também mediano ou uniforme de acabamento. A raça Angus teve início no nordeste da Escócia, muito utilizado no cruzamento com o gado Nelore. Atualmente, o principal objetivo é a criação para a produção de carne. Intensificando o cruzamento com o Nelore, principalmente, tendo um animal meio sangue Angus de alta qualidade, isso pode ser bom para todo mundo. Pode levar carne de qualidade ao consumidor, pode ser bom para o frigorífico, que vai ter uma margem maior, e também bom para o produtor. Então, na Angus, a gente preconiza que é o ganha-ganha. Todos têm que ganhar com a raça, independente se seja animais puros do sul, animais cruzados com zebuínos no centro-oeste, mas é fazer com que o produtor possa usar a genética Angus. Atualmente, a associação tem cerca de 50 técnicos capacitados espalhados pelo Brasil. Produtores interessados no projeto Carne Angus certificada podem procurar a associação ou mesmo os frigoríficos parceiros. De 2017 para 2018, a associação teve um aumento de 28% na venda de sêmen, o que comprova que o uso da genética da raça tem se destacado no mercado pecuário. Isso corresponde a cerca de 5 milhões de doses vendidas, 51% do montante das raças de corte, então é bem expressivo. Isso o programa Carne Angus vem galgando passo a passo e levando informação ao produtor. Esse ano a gente está com um projeto de estar mais perto ao produtor, de discutir dificuldades, entender quais são essas dificuldades de cada produtor, para que eles possam atingir os objetivos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. 6 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Vamos agora às informações de mercado financeiro. A semana começou
com um novo capítulo da guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Essa guerra voltou a deixar o mercado financeiro em alerta. O presidente Donald Trump criticou as práticas comerciais do país asiático. No fim de semana, ele havia ameaçado elevar tarifas sobre importação de 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Vamos saber da Sara como o mercado reagiu durante o dia todo, porque a reação começou com a queda da Bolsa no Oriente. Depois, as bolsas foram abertas aqui. Sara, como é que ficou essa reação aqui no Brasil? Pois é, Zaidão, efeito cadeia, efeito dominó aí, né? Boa noite para você, boa noite a todos. Mas começando a falar do câmbio, né? Hoje o dólar ele chegou a operar com valorização de quase 1% frente ao real, aos R$ 3,97 e no fechamento do dia até que não ficou tanto assim o impacto. O dólar termina o dia de hoje em alta frente ao nosso real brasileiro, sim, mas não tão significativa. A valorização da moeda norte-americana hoje ficou um pouquinho abaixo de 0,5%, com o dólar comercial encerrando o dia de hoje aos R$ 3,95. R$ 3,95 é o fechamento do dólar comercial para esta segunda-feira. O dólar comercial, né? O dólar turismo aqui nas casas de câmbio no centro de São Paulo está em torno de R$ 4,10. E essa tendência aí foi seguida também por outros países, né? Na comparação com a moeda norte-americana, especialmente dos países emergentes, nesse movimento de cautela, mais uma vez, no mercado, como você falou, por esse novo capítulo aí entre as tensões comerciais envolvendo as duas maiores economias do mundo. Então, ontem ainda o presidente norte-americano Donald Trump, ele disse que Washington estava perdendo bilhões por causa de Pequim e prometeu que iria adotar medidas aí para proteger o comércio norte-americano. Isso ontem no domingo e hoje já então ele falou sobre a imposição aí de elevar, na verdade, tarifas de 200 bilhões de dólares em produtos chineses, intensificando ainda mais as disputas. E além disso, Donald Trump também disse que vai impor tarifas de 25% sobre 325 bilhões de dólares em produtos chineses em breve. Ou seja, que todos os produtos importados da China para os Estados Unidos serão cobertos por impostos caso isso se concretize. Isso vem justamente aí dias depois de que os dois países estavam reunidos na última semana, todo mundo aguardando aí um desfecho favorável, mas o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que as negociações estavam muito lentas e que Washington está perdendo então bilhões de dólares por causa de Pequim, criticando novamente o comércio da China, trazendo aí um novo capítulo de tensão para essa novela China-Estados Unidos. Enquanto hoje o dólar avança aqui, avança lá fora, o índice Bovespa tem queda nesse início de semana, uma queda um pouco acima de 1%, que faz com que o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opere um pouquinho acima dos 95 mil pontos. 95.008 pontos é o fechamento do índice Bovespa hoje, que vê aí as suas principais ações das principais empresas, aquelas que têm um peso importante dentro do índice, as chamadas blue chips, em queda hoje. Aí a gente fala da Petrobras, fala também da Vale, dos bancos e também dos papéis da JBS. Essas companhias, elas representam 60% de peso dentro do índice Bovespa. Então, novos capítulos aí trazendo novamente cautela para o mercado. Já o nosso texto aqui no Brasil, né, trazendo um pouquinho para o mercado interno, para o cenário político brasileiro. Amanhã o texto da nova Previdência deverá ir então para a comissão especial da Câmara e o mercado inteiro, é claro, estará de olho nisso, Zaidan. Ô Sara, você falou da reação das bolsas. Aliás, daqui a pouco a Bolsa da China será reaberta novamente, né? Nesta segunda-feira, como é que foi a reação em todo o mundo depois mais um capítulo dessa briga, né? Pois é, Zaida, foi impactante mesmo, falando especialmente lá das bolsas da China, né? As perdas foram as maiores perdas aí para os índices asiáticos hoje dos últimos 3 anos, as maiores perdas dos últimos 3 anos nas bolsas na China, enquanto as bolsas na Europa registraram queda de até 2%, justamente por causa dessa
confusão aí de tudo isso que está acontecendo entre China e Estados Unidos mais uma vez. Zaida, só uma curiosidade aqui do nosso mercado, né? O mês de maio, ele tem uma fama de ser um mês aí do terror nas ações brasileiras. E por quê? Porque lá no hemisfério norte é um período de férias, o que faz com que muitos investidores retirem o capital durante esse período para entrarem nas férias mais tranquilamente, né? Eles retiram então os investimentos, especialmente aqueles que são feitos em outros países, e isso inclui, claro, o Brasil. Hoje, o investidor estrangeiro na Bolsa de Valores, ele representa 46% da entrada de dinheiro, ou seja, quase metade do dinheiro que entra na Bolsa de Valores vem de fora do país. E nos últimos 10 anos, 9 meses, o Ibovespa registrou perdas aí para o mês de maio. A gente vai acompanhar isso aqui no dia a dia e trazer esse fechamento lá no final do mês, torcendo, claro, para que isso não aconteça, mas acompanhando aí essa tendência comum para o período que a gente se encontra agora. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. A ideia é com você. Legal. Obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco. Temos o preço do milho e os mercados pecuários desta segunda-feira. Agora as informações de uma das nossas parceiras comerciais, a Casale. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois do intervalo comercial, você acompanha as últimas informações sobre o atual cenário da economia brasileira, direto de São Paulo com a Sara. Até já. 6h09 no horário de Brasília. Na semana passada, o Mais Pecuária foi apresentado direto da Expo Zebu, 85 anos, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Uma grande cobertura do Canal do Boi, que também transmitiu leilões com médias muito acima das médias desses mesmos leilões no ano passado na feira. Portanto, fizemos um trabalho com praticamente todas as informações da Expo Zebu divulgadas para o nosso público em todo o país. Um agradecimento a todos que acompanharam a nossa transmissão, as nossas equipes de unidade móvel, a 3T do Edmilson, a 8T do Leonardo, a equipe de produção do programa, a toda a diretoria, técnicos, assessores da ABCZ que nos apoiaram nessa transmissão. Enfim, foi um grande tento do Canal do Boi na capital mundial do Zebu. E um dos destaques da feira foi o trabalho realizado pela Colonial Agropecuária, que é uma importante parceira do SBA. O repórter Daniel de Paula conversou com o diretor da Colonial, o José Aparecido Mendes, que falou sobre os 50 anos de seleção desenvolvidos pela marca e também de um importante leilão que você acompanhará aqui conosco no Canal do Boi. Veja a entrevista. Dentro da Expo Zebu 2019, a gente recebe aqui no nosso set de filmagens José Aparecido Mendes Santos, que entre tantas atribuições ou atributos, tantas designações, é um grande parceiro do SBA, através da direção que ele exerce na Colonial Agropecuária, também presidente do Sindicato Rural de Janaúba e também da Aspronorte, que é a Associação dos Produtores Rurais, dos Sindicatos Rurais, né, do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. E um cara com uma influência na pecuária que eu queria utilizar nessa denominação em função do que a gente está vendo hoje na Expo Zebu e que foi por ele alertado
alguns anos atrás, quando a Expogenética foi criada pela ABCZ para valorizar o zebuíno de campo, o zebuíno do melhoramento genético, que é algo que vocês praticam e que influenciaram outros tantos produtores, marcas importantes, não só do Nelore, Zé, mas o que a gente está vendo hoje aqui no parque é um reflexo daquele alerta que você fazia e que praticamente todo mundo encampou. Dá uma sensação de, puxa, essa é a pecuária que a gente queria, é mais ou menos isso, Zé? Uau, Daniel, é um prazer estar com você na Expo Zebu, os amigos do Canal do Boi. Realmente é um prazer muito grande a gente saber que há 12 anos atrás, quando iniciava a Expogenética aqui em Uberaba, e nós fizemos parte dela desde o início, a gente já cantava a pedra naquela oportunidade. Nós que no ano de 93, 26 anos atrás, deixamos de participar das Expo Zebus, porque o perfil de trabalho de seleção estava caminhando para um norte, que não era o norte que a Colonial Pecuária e o Dr. Gabriel sempre sonhou para o Nelore. Então nós buscamos continuar só o trabalho de melhoramento genético a pasto. Isso foi em 1993. E a partir daí, nós que tínhamos um leilão que chama Noite Nelore Nacional aqui em Uberaba, fizemos durante 7 anos esse leilão e nós, naquela época, liquidamos o gado que nós tínhamos, uma parte dele que fazia pista, para dedicar exclusivamente àquilo trabalho que desde 1970 a Colonial dedicou, desde o início da seleção. E quando foi criada a Expogenética, 12 anos atrás, nós começamos com o leilão reprodutores aqui dentro, que está esse ano em agosto indo para a 12ª edição, e posteriormente iniciamos com o leilão de fêmeas, também na Expogenética. E agora esse ano de 2019, como a Expo Zebu mudou de cara, aquilo que nós prevíamos lá na Expogenética daquele ano, 12 anos atrás, e foi ao longo dos anos comentando, e nós chegamos agora no ápice da Expo Zebu, abrindo espaço para os programas de melhoramento genético. E não é só, não posso dizer assim, da Colonial, o que a gente está vendo no catálogo de julgamento é muito disso, está cheio de animal carimbado, penate, por exemplo, disputando pista. Só para falar dos touros, mas fêmeas também que são oriundas de melhoramento genético, isso é um orgulho, isso é uma vitória, né? Com certeza, a Colonial tem mais de 40 mil animais registrados pela BCZ, nesses 50 anos de seleção. Então a gente tem o prazer de dizer que entre os maiores rebanhos do Brasil, o da Colonial foi registrado aqui pela associação. Por isso é um maior carinho, eu faço parte da diretoria do Arnaldo, no Conselho Deliberativo Técnico da raça Nelore. É um orgulho para mim estar representando a Colonial nessa diretoria do companheiro Arnaldinho, que é um grande presidente, um homem que está fazendo um trabalho espetacular, e entre eles abrindo espaço para os programas de melhoramento genético, através das seleções principais do Brasil, estarem realizando seus leilões oficializados pela BCZ. Então a gente se sente feliz de saber que aquilo que a gente sempre planejou, que sempre pensou, que era o melhor, ninguém quer acabar com nada. Acho que as duas, existe um Nelore só, eu sempre falei, não tem Nelore de pista, tem Nelore de prova, né? Nelore é um só. Agora o que nós precisamos é que o Nelore, que é feito a pasto, que tenha seu espaço para poder apresentar tanto no mercado quanto nas exposições, que é o caso da Expogenética, que foi aberto aqui, que é um canal importantíssimo, e agora na Expo Zebu, né? Nós estamos aqui na Expo Zebu, então é uma honra para a gente poder estar aqui apresentando o trabalho de 50 anos da seleção da Colonial. Para a gente encerrar, vem aí a exposição de Janaúba. A nossa querida Janaúba vai reunir um monte de gente no nortão de Minas e vai estar movimentado demais. A Colonial acabou de sair de um shopping de uma semana que teve uma liquidez 200% com a transmissão do Canal do Boi, e vai ter agora em Janaúba também mais oportunidades. É sempre uma grande festa, né, Zé? Com certeza, realizamos o primeiro de olho na Fazenda da Colonial, 50 anos, abrindo a agenda nossa, que serão aí 10 eventos até maio do ano que vem, quando nós completamos 50 anos. Então nós abrimos já a partir de agora, e a abertura oficial foi com a parceria do Canal do Boi. Nós que desde 99 nós somos parceiros do Canal do Boi, e agora realizamos no último domingo lá na cidade de Araçatuba, com a parceria da Central Leilões. Mandar um grande abraço aqui para o amigo Lourenço Campo e o outro grande companheiro que é o Florencio. Então, o primeiro leilão de olho na fazenda nós fizemos, sucesso, 140 animais comercializados, com 100% das vendas. E, com certeza, na
Exposição de Janaúba, Expo Janaúba, 38ª edição, sindicato completando 52 anos, no dia 3 de junho, na segunda-feira, nós iremos realizar o nosso mais tradicional leilão. O leilão que é realizado está em 65º, 65 leilões das edições realizadas nas Fazendas Colonial, lá na Fazenda Colonial. Nós iremos realizar no dia 3 de junho, uma segunda-feira, com transmissão exclusiva do Canal do Boi. Esse canal que é o nosso parceiro desde 1999. Acho que até antes disso se bobear, viu? Porque quando nasceu essa seriedade do que é a seleção colonial e de tudo que o Zé representa como liderança também, não só no norte de Minas, mas na agropecuária do Brasil, é muito orgulhoso para nós sabermos que todo aquilo que foi idealizado pelo Dr. Gabriel Donato de Andrade e conduzido pelo Zé Aparecido, que divide o tempo dele entre colonial e as lideranças lá, mas colocou na colonial o seu sangue, né? Porque o Neurisvan e outras pessoas envolvidas na direção da colonial dão sequência a isso, para nós é muito orgulho. Vamos fazer as malas, que na verdade não podemos ficar sem essa grande festa da fruta, do Nelore e da simpatia do norte de Minas. Obrigado, Zé Aparecido, mais uma vez participando do nosso programa. Já pensou passar uma Exposebu sem ouvir o Zé ou a Colonial aqui em Uberaba? Não tem, não existe isso. Então você siga aí com a programação, a gente volta a qualquer momento com muito mais Exposebu 2019. De Uberaba, Minas Gerais, Daniel de Paula. $10.000 vacas, 3 fazendas, 15.000 inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenheses na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Ressinc foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro Semex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né, que está aí com grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E, por sinal, vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses, e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Semex para o seu rebanho. 6h21, mais informações de mercado. Segunda-feira é o dia de divulgação do Boletim Focus, que traz a opinião de economistas ouvidos pelo Banco Central sobre a taxa de juros, o crescimento da economia do país, inflação, dólar e outras informações, sempre às segundas-feiras. Vamos saber da Sara o que o boletim de hoje, Sara, traz de novidades para a nossa economia.
Zaidan, vamos começar falando do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que mede aí a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Pela 10ª semana seguida, o Boletim Focus cortou as projeções para o crescimento do PIB esse ano e dessa vez a diminuição aí ela foi mais intensa. Na semana passada, o Boletim Focus falava em um crescimento de PIB no ano de 2019 em 1,70% e agora está abaixo de 1,5%. A projeção, 1,49%, é o que os economistas acreditam que o Produto Interno Bruto Brasileiro deverá avançar no ano de 2019. Lembrando que as reduções, os cortes nas projeções, começaram lá no mês de março, depois que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o PIB referente ao último trimestre de 2018 e também um total aí do PIB no ano de 2018, que ficou muito aquém do esperado pelo mercado. Então, após isso, todos os boletins Focus, o relatório Focus, semanalmente trouxeram reduções nas perspectivas em relação ao PIB. E também o desempenho da indústria esse ano também está muito abaixo do esperado pelo mercado, o que acaba impactando aí negativamente nas expectativas. Além das alterações em relação ao PIB para esse ano, também teve alteração no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia oficial da inflação no Brasil, que deverá ser maior do que aquilo que os economistas esperavam até a semana passada. Na semana passada, falava-se um IPCA de 4,1% nesse ano e agora fala-se um IPCA em 4,04%. Lembrando que o IPCA ele avançou de 0,54% no mês de março para um índice mais significativo no mês de abril, de 0,72%. Pesando principalmente aí na inflação no Brasil, aparecem os grupos de alimentos e bebidas e também de transportes, aí considerando a valorização nos combustíveis. Então, também houve um reajuste em relação ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, para esse ano e para o ano que vem não teve alteração, assim como não teve alteração também o PIB para o ano de 2020 na comparação com o boletim da semana passada. O dólar também ficou estável em relação ao último relatório, com uma expectativa de uma moeda norte-americana aos R$ 3,75 no fim desse ano e a taxa Selic ainda em 6,5% para esse ano e 7,5% para o ano que vem, também sem alteração, conforme as estimativas aí das 100 principais instituições financeiras ouvidas semanalmente pelo Banco Central. É com vocês, Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Depois do intervalo comercial, você tem as informações de um leilão, de um programa social muito bacana, que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Até já. 6h26, vamos falar de leilão. De 8 a 12 agora de maio, portanto, depois de amanhã, hoje nós estamos na segunda, quarta-feira até 12, você acompanha aqui pelo Canal do Boi, a primeira semana Nelore KR Calsac e outros. Durante o evento, a oferta de 200 animais Nelore e Nelore Mocho, além de doadoras, vacas, novilhas e reprodutores que poderão ser adquiridos a preço fixo. Nós vamos falar com o Éder Catatal Benite, que está aqui conosco. Tudo bem, Catatal? Tudo bom, Jorge? Esse leilão faz parte de um programa social bem bacana, né? Exatamente. Fraternidade Sem Fronteiras. Exatamente. É um trabalho que recentemente foi divulgado a nível nacional. Esse trabalho Fraternidade Sem Fronteiras. E esse trabalho ele vem com o Cal, junto com a sua esposa, a família realmente aposta muito nesse trabalho, né, filantrópico em prol dessa entidade que realmente cuida e manda verba para outros países. Isso é muito legal, né? Então, eu acho que é um trabalho que o Cal, junto com a esposa, tem realizado, feito e com bastante consistência. Isso é muito bom. E aliado a isso, é evidente, é divulgar a marca, o trabalho de seleção. O Cal, meu amigo, aí ó, o trabalho aí, ó. O Cal tem um trabalho extraordinário, que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho dentro da raça Nelore. Iniciou no Nelore Mocho, tá certo? Todo o trabalho do Cal, junto com seu pai, com o seu Antônio Sack,
que foi o precursor, é ainda o precursor, e através do CAL, um dos seus filhos, tem aí voltado para esse trabalho maravilhoso, que é a produção de genética dentro da raça Nelore. Um detalhe interessante, nós tivemos recentemente, Jorge, o dia de campo lá na fazenda, e eu tive o prazer de estar na fazenda entre Aquidauana e Nioaque, e poder ver de perto a imagem dos animais, os touros, doadoras, fêmeas, novilhas, reprodutores. A Conect Leilões realmente começa a partir de amanhã o shopping, né? E depois o De Olho na Fazenda, e na sequência nós teremos no sábado, no domingo o leilão com muita qualidade, com muito capricho, com muito esmero. Eu estarei batendo martelo nesse evento com reprodutores, com as matrizes, com um trabalho muito sério e de muita transparência, que é o trabalho do CAL. Está aí, ó, alguns touros. Olha a garrotada extraordinária. Aí é um garrote mocho, um touro mocho. Através do seu pai, que foi um dos precursores, não só no Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil. Essa aí é doadora. E eu tive o prazer de ver essa bezerra. Que bezerra linda! Né? Esse bezerro, desculpa, que bezerro maravilhoso. Esse bezerro é tourinho. Você bate os olhos, você vê que ele faz a diferença. E olha a estrutura dessa doadora. Olha que vaca matriz, linda. Né? De um pescoço lançado, de um pescoço cangado. Ela tem a característica, ela é leve, onde tem que ser leve como matriz, e como ela cresce de posterior. E esse bezerro vem de a mãe. Pode ter a certeza, esse bezerro, olha a cabeça desse bezerro, olha o cupim, a paleta do bezerro. Você pode ter a certeza que é doadora de primeiríssima qualidade, é uma das principais doadoras do trabalho do CAL, e ele disponibiliza essa genética para o Brasil. Hora que abrir o nosso shopping, o De Olho na Fazenda, o shopping pode ter a certeza, é o primeiro shopping Nelore KR, Calçaque e outros, de 8 a 12 de maio. Dia 12 é o leilão. Ô Catatal, mais um lote aí, Catatal. Pode colocar na tela, pode colocar na tela para a gente dar uma olhada. Enquanto não vem outro lote, aliás, já está aí, as pessoas podem também contribuir com esse projeto, né? Sem Fronteiras. Nós temos, inclusive, o número da conta bancária para que as pessoas possam dar a sua contribuição também. São vários países, né? São vários países. Esse programa. É verdade. E o criador desse projeto, que é um projeto maravilhoso, é campo-grandense, sul-mato-grossense, e recentemente ele recebeu uma homenagem a nível nacional pela uma emissora, e realmente ver Sem Fronteiras, isso mostra um trabalho de um grande empreendedor, de um grande trabalho, além, evidentemente, do negócio. O CAL, ele sempre sensibilizou com o trabalho, como é o trabalho Sem Fronteiras. Então, as pessoas podem, como você mencionou, a conta já está aí, né, no vídeo. Tem 3 bancos, o do Brasil, Banco do Brasil, Itaú e o Bradesco. O Bradesco já mostramos, o Banco do Brasil está aí no vídeo, agência 15783 22 624, dígito 2. Esta é a conta do Banco do Brasil. Agora, do Banco Itaú, agência 0091, conta 53286-1. Então, tudo isso pode ajudar realmente, não só... Aí, ó. Legal. E o leilão também, a renda do leilão vai ser em benefício desse programa, o Catatal? Olha, uma parte vai ter aí um valor que vai revertido para esse trabalho maravilhoso, que é o Sem Fronteiras. Eu vou encerrar com o Catatal, com a imagem daquela doadora aqui. Que vaca maravilhosa. Linda, né? E com a cria que, como disse o Catatal, ela vende a mãe, né? O bezerro. É um futuro tourinho, né? Seu amigo, aí, ó. O bezerro, pode ter a certeza, vende a mãe. Tem vaca que enxerta touro. Essa é uma das vacas.
Pode ter a certeza. Olha a garupa dessa Reis. Olha como ela é feminina, ela é linda. Doadora. Uma grande doadora que meu amigo Cal abre as porteiras e disponibiliza uma grande matriz. Legal. Catatal, obrigado pela participação. Obrigado a você, Jorge. Sucesso para você. Valeu, obrigado. Nesse shopping. São 6h33, horário de Brasília. Continuamos com a agenda de leilões. Depois de amanhã, quarta-feira, às 8h30 da noite, tem o Boi em Pauta, da Ricardo Nicolau Leilões, à noite aqui no canal do Boi, depois do programa Na Batida do Martelo. De Sinop, no Mato Grosso, o Antônio Emílio traz informações sobre a edição desta quarta-feira do Boi em Pauta. Muito boa noite. Quais são os destaques de depois de amanhã? Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos. Zaidan, nós temos uma oferta muito especial nesse dia 8, na quarta-feira, 8 de maio, que vai ser aí a amostra de 33 fêmeas da raça Nelore, lá do grupo Caiado Fraga, do seu Amarílio Caiado Fraga. O Neto vai estar aí disponibilizando essas fêmeas, né? Fêmeas de altíssima qualidade aí, todas prenhas, paridas, né? Então, um gado de ótima qualidade. O SBA, coloca para mim aí, por favor, o lote 3 para a gente dar uma olhada aí, dar uma mostrada pro pessoal que está em casa, o que a gente tem de oferta, né, nessa quarta-feira. Aí, Zaidan, a vacada jovem, a vacada bem parida, a vacada toda com um score bem enxuto, né? Essas vacas, elas são paridas de um macho e 3 fêmeas, né? E esse lote é muito especial porque são 4 vacas que estão paridas e prenhas novamente, né? Então, a gente vai ter uma oferta aí fantástica, com a bezerrada muito sadia. Outro lote interessante que a gente vai ter também, Dadá, é o lote 4. Canal, SBA, coloca o lote 4 aí, por favor, que a gente vai ter nesse lote 5 matrizes, né? 5 matrizes muito bem paridas também, né? O lote 4. Estamos no lote 3, né? Vamos passar para o lote 4, que a gente vai estar mostrando aí, ó, a vacada na tela. Olha que vacada especial, uma bezerrada muito forte. Essas vacas também são 3 em 1, estão todas paridas e prenha novamente. Nós temos 3 machos e 2 fêmeas nesse lote, todas vacas de muita qualidade, uma vacada raçuda, né? À disposição dos amigos aí, totalmente a pasto. Mais um lote de vaca parida. SBA, coloca o lote 5, por favor, para a gente mostrar aí para o pessoal apreciar a qualidade da vacada. Olha que beleza. Olha que beleza, a vacada pesada, a vacada aí que está com acima de 500 quilos de média, né? Só que essas vacas, como a bezerrada é mais nova, está entre 90 a 100 dias, essa vacada ela só está parida, mas está pronta para o amigo ir acasalar, inseminar da forma que ele quiser, ficar à disposição. Nesse lote a gente tem aí filhas do Ladur, da Jatobá, do Panaguipur, do Legate. Então, assim, um gado que tem uma genética muito forte, muito consistente, né? E juntamente também, SBA, pode cortar aqui para mim novamente, a gente vai estar mostrando nesse leilão também animais de corte, tá? A gente vai ter aí aproximadamente umas 600, 700 cabeças de corte, né? Para o amigo aí estar fazendo suas aquisições, animais de cria, recria, engorda, de altíssima qualidade. Dando continuidade na nossa agenda, Zaidan, a gente pode comentar um pouquinho aí a respeito do leilão que nós vamos ter no dia 19, agora de maio, lá em Alta Floresta, tá? O leilão tradicional do Casari Rabessini, e que a gente vai estar trabalhando, e a gente tem um lote especial que é o lote 1, tá? Se o canal puder disponibilizar pra gente rapidinho, o lote 1, só para ver a qualidade dos animais, a gente vai estar mostrando a bezerrada muito boa, olha só. A bezerrada Nelore, 253 kg de média, de 8 a 9 meses, de muita qualidade, né? Então é isso aí, Zaidan. Os amigos aí que quiserem comparecer e contar com a gente nos nossos leilões, é só entrar em contato no www.ricardonicolaoleilões.com.br, Zaidan. Valeu, Antônio Emílio, obrigado pelas informações. Até a próxima. Depois do intervalo comercial, vamos saber das expectativas da missão brasileira, chefiada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para aumentar mercados na Ásia para as nossas carnes. Até já. 6h39, voltamos com as informações da balança comercial brasileira.
O país exportou em abril 19 bilhões e 600 milhões de dólares, esse é o equivalente financeiro. Uma queda levíssima de 0,1% na comparação com o mês passado, o mês de março agora, março deste ano. Em relação a abril de 2018, as exportações registraram uma queda de 0,1% em relação a abril do ano passado e de 2% na comparação com março agora. Isso considerando-se a média diária. E nós importamos o equivalente a 13,6 bilhões de dólares, uma queda de 1,2% na comparação com abril do ano passado e de 6% na comparação com março deste ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O saldo em abril da balança comercial ficou em 6 bilhões de dólares. Vamos ver agora o desempenho dos produtos do agronegócio, começando com as exportações de soja no mês de abril. A média diária ficou em 478 mil toneladas. No mês de abril, até a quinta semana, 10 milhões de toneladas. Esse é o número da soja exportada pelo Brasil. Frente a março deste ano, queda de 0,1%. E frente a abril de 2018, queda de 2%. Eu estou aqui com o João Pedro para comentar esse resultado. João, tudo bem? Tudo bem, José. A única preocupação que tem nisso aí é as importações, né? Caíram muito. 6% é um número significativo. E principalmente porque elas cai a compra de bens de capital. O Brasil precisa voltar a investir e hoje há uma insegurança em relação à questão interna brasileira, da política da área federal e da capacidade do governo entregar as reformas que ele precisa fazer, e isso reflete as importações. Há um freio de mão do pessoal diminuindo as importações. O câmbio rondando os R$4, também esse é outro fator que tira um pouco a competitividade das importações. Agora, as exportações seguem bem, obrigado. Apesar dos preços ter caído no mercado internacional, caiu a soja, caiu o milho, caíram as carnes, quase todas elas caíram. Então, e a média nossa, soja, 10 milhões de toneladas, é um bom número. Bom número. A tendência, apesar que hoje é um dia importante, porque hoje o Trump novamente deu uma canetada, aumentou de 10% para 25% a tarifa de importação do equivalente a 200 bilhões de dólares de produtos chineses. Não sei qual vai ser a reação dos chineses a partir de amanhã, a partir dessa semana. E com certeza havia um clima uma expectativa que haveria uma reaproximação dos Estados Unidos e China, são os dois grandes locomotivas da economia mundial, porém essa jogada do Trump hoje parece que dá um balde de água fria, né? Ô João, nós inclusive estamos mostrando na legendinha aí, esse número 110 mil toneladas se refere à carne bovina. Já vamos chegar aos números da carne bovina no mês de abril. Soja, acabamos de ver, 10 milhões de toneladas. Antes da carne, vamos ver as exportações de milho no mês de abril também, até chegarmos às carnes. O Brasil exportou o equivalente a uma média diária de 20 mil toneladas. No acumulado, 426 mil toneladas, queda de 57% praticamente em relação a março, e alta de 270% em relação a abril do ano passado, João. Abril do ano passado você teve aquelas confusão todas de operações de carne, mas não é o caso do milho, não é o caso. A grande questão do milho é o seguinte, o milho é um produto barato, o frete está caro hoje, é barato em dólar, ele fica R$ 37, R$ 38 sob rodas nos portos brasileiros, especialmente Santos e Paranaguá. O que acontece? O custo do frete hoje é proibitivo. E o reflexo dessa queda nas exportações é bem significativo. Você vê no mercado interno. A questão de 40 dias atrás, aqui no Mato Grosso do Sul, vendia milho a 32. Hoje não pega 25, 26. Então, à medida que fechou a válvula de escape da exportação, o preço do mercado interno caiu. As chuvas que vêm ocorrendo, especialmente em Mato Grosso do Sul, Goiás, levam a uma expectativa de uma safra muito boa, de segunda safra.
Fala-se, o USDA está falando já que o Brasil poderá produzir 96 milhões de toneladas de milho entre primeira e segunda safra, 26 na primeira e 70 milhões na segunda safra. É um número extraordinário. Porque o agricultor plantou milho, ele, mesmo com a expectativa de um preço um pouco menor em relação a um estoque de passagem que tinha, o preço do mercado mundial caindo, ele plantou, porque faz parte do processo. O modelo de produção do Brasil depende do milho também. Vamos ver as carnes agora, começando com a carne suína. O que o Brasil exportou de suíno no mês de abril? Média de 2.400 toneladas por dia. No acumulado de abril, 51 mil toneladas, queda de 2,7% frente a março e alta de 47% frente a abril do ano passado. Vamos ver agora carne de frango. No mês de abril, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, 14.800 toneladas, a média diária, 310 mil toneladas no mês todo, queda de 11% frente a março e alta de 32% frente a abril. João. Quando você olha a suíno, havia uma expectativa que haveria um aumento significativo em função da China e em função da Rússia. A Rússia começa a aparecer novamente de forma modesta, porque tem poucas plantas habilitadas para exportar para a Rússia, mas a questão da China é que hoje ela está fechando um pouco, aumentando o controle da entrada de carnes pelas fronteiras dela, até para Hong Kong, que faz parte da China, como pelo Vietnã e outros países lá. Isso reflete nas exportações do Brasil. O Brasil está 2.400, é um número modesto ainda, pode ter um potencial muito grande para aumentarmos as exportações de carne suína, mas nesse momento na China há um estoque de carne congelada, em função também do temor que os produtores chineses tiveram na hora que o surto da peste africana começou a se disseminar no país. Então, aqueles que tinham condições, nem condições ideais para abate, mas conseguiram colocar, venderam. E isso, por essa razão que se fala que há uma expectativa de redução de 160 a 180 milhões de cabeças na China, tanto por parte de abate sanitário como por um abate um pouco mais precoce. O Brasil tem chance nós vamos depois comentar os frigoríficos, né? Mas nós temos chance de ampliar as exportações significativamente de suíno. Por quê? Porque nós temos um milho barato o milho hoje no Brasil, e uma oferta muito boa, tem um farelo de soja barato, e o que acontece? Lembra que uma vez nós fizemos uma entrevista com o Arão, um produtor que é um modelo de produção de suinocultura, ele comentou, olha, eu entrego suíno de 110 a 140 quilos com o animal, depende para a praça, depende para onde que vai e tal. À medida que houver uma demanda maior, vai acontecer isso. O produtor que tiver suíno em condições de abate, ele vai segurar um pouco mais, botar mais peso, já que o milho está barato, compensa o investimento, o consumo de ração vai ser um pouco maior para uma menor conversão, mas como vai ter o preço, teoricamente, vai estar bom, vai acontecer isso. Então, o Brasil tem condições hoje de aumentar de forma significativa, seja 10, 15% a produção de carne suína, em função de um peso médio de abate maior. Legal. Carne bovina, vamos ver, a média em abril ficou em 5.200 toneladas, média diária, num total exportado de praticamente 110 mil toneladas, queda frente a março de 16%, mas ainda frente ao ano passado um aumento. O aumento foi de 56% na comparação com o abril de 2018, João. Abril de 2018 foi aquele mês que saiu aquela operação carne fraca, vários frigoríficos perderam a capacidade de exportação e tal, complicou um pouco o processo. Agora, o primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano que vem, caminha para um aumento significativo nas exportações de carne bovina. Isso reflete no preço do dianteiro, né? Eu sou um cara que gosta muito de ver supermercado, ver preço. Capa de filé, que é uma carne que é muito comprada no supermercado, embalada a vácuo, ela custava R$11 reais até o fim do ano passado. Hoje se fala em R$14,30, R$14,50. Isso quando é promoção, né? Então, o que acontece? O dianteiro, que é o grande foco nas exportações, subiu de preço. Em função, uma das razões são as exportações, que vão bem, obrigado. Apesar de ter uma pequena queda em relação ao mês passado, mas em relação a abril, o número é fantástico. E também em maio vai ser a mesma coisa, porque em maio vai ter o problema da greve dos caminhoneiros, em 2018.
Então, vai dar um aumento também significativo a hora que fechar o mês de maio nas exportações. Legal. Bom, João, fica um pouquinho aí, porque nós vamos tratar de um outro assunto. Uma grande comitiva do Ministério da Agricultura, com mais de 100 pessoas, técnicos do governo e empresários, embarca na noite desta segunda-feira para a Ásia. Chefiado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o grupo vai visitar 4 países, pelo menos 4 países, incluindo o nosso maior parceiro comercial do agronegócio, a China. Antes do embarque, uma polêmica envolve um companheiro de viagem de Tereza Cristina. É o secretário de Relações Internacionais do Ministério, o Orlando Leite Ribeiro. Ele, você vai ver agora, reagiu ao ataque da Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo, que acusou, numa nota distribuída, o governo de favorecer os gigantes do setor, JBS e Marfrig. A associação diz que a habilitação de plantas frigoríficas pela China, com o objetivo de aumentar as exportações brasileiras, essa habilitação favorece JBS e Marfrig e não as pequenas e médias indústrias que compõem a Abrafrigo. Vamos saber o que disseram hoje a ministra e também o secretário do Ministério. Nós estamos indo para a China, nós iríamos na primeira, quando nós anunciamos a viagem, na verdade nós tínhamos 10 plantas só para negociar com eles, né? Houve uma abertura da GACC em pedir uma outra lista, mas assim mesmo nós estamos trabalhando essa lista dos 79 estabelecimentos que lá atrás tinham colocado os seus frigoríficos, enfim, suas plantas para apreciação. Todos nós sabemos que a China hoje vive um problema sério, né, com a peste suína africana. Então é uma boa oportunidade para o Brasil se colocar, já que nós temos grandes rebanhos de aves, suínos e bovinos, para substituir, né, esses mais de 20%, que é o que a imprensa tem dado, que a China já perdeu desse rebanho de suínos, que é o maior produtor e o maior consumidor do mundo. Então, nós temos espaço para colocar carnes, as nossas proteínas, à disposição do governo chinês. Mas, para isso, a gente tem que ter estratégia, tem que ter conversa. E não é numa primeira ida lá que nós vamos abrir para 300 plantas. Nós temos que levar o que eles estão pedindo, que é assim que se faz, mas também dizer, olha, nós temos mais isso, isso, isso. Vocês querem visitar? Vocês querem que o governo brasileiro faça essas habilitações e vocês venham conhecer algumas por amostragem, como lá atrás prometeram e não cumpriram? Enfim, nós temos hoje uma outra situação. Infelizmente, por mais que eu tivesse insistido, explicado de várias formas, o pessoal da Abrafrigo não conseguiu entender isso. E o que acontece é que esse ministério aqui, ele não se pauta por interesse de empresas, ele se pauta pelo interesse nacional. E nosso interesse era habilitar o maior número de estabelecimentos, fossem eles pequenos, médios ou grandes. Para ser muito sincero, eu nem sei, eu não fiz um levantamento se as empresas habilitadas para a União Europeia, em que categoria elas caíam. Pois é, a ministra e o seu secretário de Relações Internacionais embarcando para a Ásia, João. Você tem boa expectativa com essa missão? Zedão, o Brasil tem que olhar a Ásia com todo carinho, porque daqui 20 anos a Ásia vai ter 5 bilhões de pessoas. E você tem uma região que está aumentando a renda dos seus habitantes. A China cresceu 9,2 nos últimos 40 anos, aí, um pouco menos agora, 8,5, mais ou menos por ano o PIB deles, consequentemente aumentou a renda das pessoas. Índia e China estão num processo de urbanização fantástico, alguma coisa por volta de 25 milhões de pessoas saem do campo todos os anos e vão para a cidade.
Então eles passam a ser consumidores. Lá no campo eles comem qualquer coisa. Na cidade vai comer frango, suíno, etc. Então o que está acontecendo hoje na China é que ela está vivendo um drama, ela está em uma situação extremamente difícil. Não do ponto de vista de oferta de alimentos, segurança alimentar, é importante, ela consome 50 milhões de toneladas de carne suína, de uma hora para outra 30% do rebanho dela vai ser abatido, então isso pode impactar alguma coisa por volta de 12 a 15 milhões de toneladas de carne, não tem no mercado mundial essa carne para atender eles. Porém, o Brasil é um país, com a exemplo do ano passado, quando faltou soja para eles, em função da guerra comercial com os Estados Unidos, vieram buscar onde? No Brasil. E o Brasil tem condições de atender, em qualquer seja frango, vai aumentar a demanda? Ótimo, vai ter mais frigoríficos habilitados? Aloja mais pintos, bota mais matriz, bota mais ovos férteis, aloja mais, em 21 dias de incubação, mais 42 dias para fechar, já tem um volume de carne significativo de oferta. Suíno, aumenta o peso do abate, aumenta de 110 para 130, 140 quilos, aumenta. Isso, na questão do bovino, eu estou escutando muitos frigoríficos brigando, eu quero ser habilitado. Lógico, é um mercado de 50 milhões de dólares por ano, quem que não quer ficar fora desse mercado? Tem que brigar mesmo. 50 milhões por frigorífico, né? A média hoje no Brasil. O que acontece? Agora, eles têm que olhar de montar uma cadeia de fornecedores. Hoje está se preocupado em se habilitar e tal. E cadê? E a cadeia? Eles querem em mais de menos de 30 meses. Ou seja, a China é bem categórica. E o Brasil não pode queimar essa oportunidade. A ministra fala em até 79 novos estabelecimentos, de frangos, suínos e aves. Com 16 frigoríficos, apenas 16 frigoríficos habilitados para exportar para a China já é o maior comprador de carne bovina brasileira. Soma a China com Hong Kong, tem mais... Metade do que nós Metade. Ou seja, e vai aumentar isso aí, proporcionalmente vai aumentar daqui para frente, porque vai abrir um mercado muito grande para atender. Eles não vão ter só carne suína para atender aquela demanda que não vai ser atendida pela produção local. Eles vão ter que buscar mais frango. E se cada chinês comer 1 quilo de carne a mais por ano, eles hoje consomem 6,5 kg, 7 kg, aumentar para 8, vai toda a exportação de carne do Brasil seria só para atender esse 1 quilo a mais do chinês. Então, é importante isso, é importante que os frigoríficos tenham uma visão clara de fazer um trabalho muito bem feito em termos sanitários. A China está vivendo um drama de uma doença virótica que está acabando com o rebanho deles. É lógico que ela tem todo o direito de se preocupar com o máximo de sanidade possível. Nós temos condição de fazer isso. Tanto o próprio frigorífico fazendo o autocontrole, como o Ministério colocando mais veterinários, colocando empresas terceirizadas para fazer a certificação e auditoria, nós temos que fazer isso. E os frigoríficos fazer parceria com os produtores. Para quê? Para que eles possam ter uma oferta de carne para atender esse mercado, que com certeza poderá provocar uma revolução no Brasil na produção de carne. E outra coisa, esse problema não é um problema que se resolve em um ano. Até que se recomponha o rebanho na China, até que novos produtores se habilitem, etc., isso é coisa para 3, 4 anos. Então, o Brasil tem que estar pronto para isso. Produtores de carne suína na China, muitos produtores são pequenos. Centenas de milhares. Pequenos. E sem a possibilidade de produzir, eles não vão ficar parados, porque dependem daquilo. Então, vão procurar outra atividade. Ou seja, quando a situação se normalizar, esses que migraram para outra atividade não estarão lá para produzir a carne suína. Então, o quadro fica até mais grave em função disso. Zé, é uma coisa que eu não vi nenhum comentário até agora, mas eu chego a imaginar a possibilidade. Esse criador de pequeno produtor podia ser um pequeno engordador de bovinos também. Mas não tem bezerro. Não tem lá, mas tem aqui no Brasil. E o Brasil dá um choque. Nós temos nós hoje desmamamos 65% de bezerros e bezerras em relação ao quadro de matriz. Nós botar 5% a mais, nós estamos falando em 2 milhões, 3 milhões de animais a mais. Por que não podemos pensar em fazer um trabalho com a China para que eles comprem esse animal? Boi em pé também. Boi em pé.
Assim como a Turquia, Líbano, Arábia e outros países estão comprando. A China ela compra da Austrália, ela compra muito animal. A Austrália também, infelizmente, sofreu um problema de seca e aí depois uma enchente. A principal província criatória da Austrália, Queensland, sofreu muito. O Brasil pode fazer isso. Isso seria muito importante para a pecuária brasileira. Porque aí o criador brasileiro ia vender animais por 7,50 o quilo vivo. E haveria um incremento na IATF, usando sangue Angus em cima de Nelore ou outros cruzamentos, ou seja, a pecuária responderia de forma imediata a um mercado que poderia se tornar realidade nos próximos anos, em função desse quadro difícil que está vivendo a China. Nós mostramos aqui no canal do Boi na semana passada, direto da Expo Zebu, que a BCZ tem recebido visitas de delegações da Turquia e de outros países interessadas no mercado, não do sêmen de raças zebuínas, mas no boi em pé brasileiro. Inclusive uma delegação da Macedônia, que é um país que a gente não comenta nunca, mas tem esse interesse de levar o boi em pé brasileiro. Mas o nosso boi em pé é muito bom, Zé. Esse ano a gente exporta 900 mil cabeças, 950, isso enfrentando problemas homéricos de logística, de ONGs, etc, etc. Então, é bom. É bom. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. No próximo bloco, o fechamento do mercado do milho, frango e suíno direto de São Paulo. Até já. 7h02, vamos saber da Scott Consultoria como é que está o mercado de reposição. O pecuarista vende o seu boi gordo, precisa ir ao mercado comprar animais magros, bezerro e boi magro. Vamos chamar a analista Letícia Vecchi. Olá, o mercado de reposição seguiu movimentado na última semana e fechou abril com valorizações, sendo o 10º mês consecutivo que as cotações fecham em alta. No balanço mensal, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados e estados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações subiram 2,3%. Entre os principais fatores que explicam o bom ritmo do mercado, podemos citar, em primeiro lugar, as pastagens, que estão com condições melhores do que o esperado para este período do ano. Com as pastagens com maior capacidade de suporte, a demanda pela reposição aumenta e a ponta vendedora consegue ter maior poder de barganha, já que pode reter os animais por mais tempo no pasto. Em segundo lugar, a menor oferta, principalmente das categorias de bezerro e boi magro, gera um fator de alta nos preços, mas vale pontuar que com o início da campanha de vacinação contra a febre aftosa, o fluxo de negócios nas próximas semanas deve ser menor devido à quarentena de transporte dos animais vacinados. Inclusive, é comum que nesse período os leilões parem de operar temporariamente. Passada a vacinação, a oferta da desmama e o fluxo de negócios deve crescer expressivamente, já que durante a vacinação muitos pecuaristas aproveitam o manejo para apartarem os animais que serão comercializados. Outro ponto é que a desova de final de safra se aproxima e a troca é maior nesse período. Vamos ver a relação de troca agora de um boi gordo por animais magros. Temos 3 estados para mostrar. Os números são da Scott Consultoria. Vamos começar com o Mato Grosso. Arroba no estado, arroba do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, R$ 138,00. E essa relação tem como base um boi gordo de 16 arrobas e meia. Quem vendeu esse boi gordo, nesse preço no Mato Grosso, eu vou repetir, R$ 138,00, segundo a Scott Consultoria, o preço mínimo no estado, pôde comprar 1,2 boi magro, cotado a R$ 1.900, 1,4 garrote, cotado a R$ 1.680, e 1,7 bezerro, de 7 arrobas e meia, cotado a R$ 1.400. Vamos ver agora essa relação no estado de Minas Gerais. Segundo a Scott Consultoria, o preço mínimo do boi comum, R$ 145,75, é a média em Minas Gerais. Quem vendeu um boi gordo de 16 arrobas e meia pôde comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. Finalizando essa relação de troca no estado do Tocantins, a cotação por lá, boi comum, menor preço, R$ 139,00,
Segundo a Scott Consultoria, um boi gordo de 16 arrobas e meia, com a venda dele, o pecuarista comprou no estado do Tocantins 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,7 bezerro. 7h06. A perspectiva de oferta elevada mantém as cotações do milho em baixa em muitas regiões do país. Vamos voltar com a Sara em São Paulo. Quais são os números de hoje, Sara? Números para o mercado do milho mais uma vez pressionados, viu, Zaidan? Isso tanto no mercado físico como também no mercado futuro. E justamente os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam aí essa projeção de uma ampla oferta do milho, o bom desenvolvimento das lavouras e, além disso, as compras que são mais pontuais nesse momento, as aquisições de milho, e tudo isso pressiona o cereal. Além disso também, falando um pouco do mercado futuro, o milho em pressão lá na Bolsa de Chicago, por causa dessas novas questões envolvendo China e Estados Unidos, também essa pressão acaba se refletindo no milho aqui no Brasil. Eu vou começar destacando o milho no indicador Exalc-CPEA para Campinas e região, interior de São Paulo. Hoje o cenário é de uma desvalorização de quase 1% nos preços, com a saca recuando para R$ 32,88. Lembrando que um pouquinho mais de um mês atrás, início do mês de abril, a saca estava acima dos R$ 37,00 e depois disso veio aí numa sequência de quedas e hoje está em R$ 32,88 a saca de milho em Campinas, no interior de São Paulo. Queda de quase 1% no dia e de 2,23% no acumulado do mês de maio. Queda também para o milho em Capinópolis, interior de Minas Gerais, no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Por lá, a desvalorização do cereal hoje foi de 3,33% e, com isso, a saca do milho em Capinópolis está hoje no patamar dos R$ 29,00. No mercado futuro também, todos os principais contratos mais próximos para o milho hoje aparecem recuando na Bolsa de Valores. Zaidan. Sara, só uma correção, na tela estava o milho a R$ 32,28, mas não, R$ 32,88, como você disse. Saca de 60 quilos, indicador CPEA, R$ 32,88. Sara, aproveitando essa sua participação, os números do suíno e do frango, iniciando a semana. Zaidan, vou começar então pelo frango. Hoje o frango tem mais uma valorização importante no dia de 1,69%. Com isso, o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo hoje aparece em R$ 4,80. E a alta no acumulado do mês de maio já se aproxima agora dos 2%. E lembrando que no mês de abril o preço do frango também subiu, né? As diferentes cortes, as diferentes partes do frango, todas, o frango congelado, o frango resfriado também tiveram valorização ao longo de todo o mês de abril e esse cenário segue se repetindo agora no mês de maio. Enquanto isso, vamos para o preço do suíno. Hoje o suíno vivo no estado de Santa Catarina tem uma queda de 0,27% e o quilo do animal vivo por lá recua para os R$ 3,75. Mas no acumulado do mês, suíno tem alta de 0,27%, isso no estado de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, a valorização é em 0,79%. Aqui em São Paulo também uma alta de quase 1%, 1% no estado do Paraná e 1,20% de alta para o suíno vivo no estado de Minas Gerais. Inclusive, nos últimos dias, os consultores do CPEA destacaram aí a informação da valorização também no preço do suíno, especialmente nos estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, o que acontece por causa das exportações mais aquecidas, mas também por causa de um número pequeno de animais com o peso ideal para o abate. Então isso fez com que o produto também tivesse uma valorização no mês de abril e valorização também no mês de maio, como a gente está acompanhando. Cenário parecido para o mercado do frango, só que o frango tem altas mais intensas agora até esse momento, até esse período do mês de maio. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês, Zaidan. Sara, até daqui a pouco ainda temos o preço da pecuária abrindo a semana. Depois do intervalo comercial, você vai ver o seguinte: o mega leilão da MB Leilões, transmitido ontem aqui pelo canal do Boi, teve resultados acima do esperado. A gente volta já. 7h12.
O leilão Mega da MB Leilões, transmitido ontem aqui pelo Canal do Boi, direto de Cuiabá, obteve resultados melhores do que o esperado. E a gente mostrou bastante isso aqui na nossa programação. Vamos até a MB Leilões com o Murilo Barros. Murilo, parabéns pelo leilão. Você, toda a sua equipe, todos nós aqui satisfeitos com esse resultado extraordinário do leilão. Queria que você falasse para a gente dos números, das médias desse evento. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigo ligado conosco através do Canal do Boi. Ô, Zaidan, obrigado vocês aí por toda a cobertura, por todo o apoio dado aqui a MB Leilões. O nosso segundo mega leilão, com certeza, foi um sucesso. Nós tivemos aí, Zaidan, um crescimento no faturamento na casa de 24%, 25%. Foi muito bom, foi bem expressivo o nosso crescimento. Tivemos uma liquidez muito boa, animais do mais alto padrão. Eu acho que o amigo que acompanhou, que participou, que comprou, realmente vão ficar muito satisfeitos a hora que receberem os animais em suas fazendas. Animais esses filmados em diversas regiões do estado, mas com certeza animais de muita qualidade. O Zaidan, a média geral do nosso leilão foi de R$ 1.675 entre machos e fêmeas. Machos, nós tivemos uma média de R$ 1.750. E para as fêmeas, uma média de R$ 1.200. Então, nós tínhamos muitos bezerros e muitas bezerras. Então, a média da fêmea deu um pouquinho a menos, porque nós tínhamos muitas bezerras. E também tínhamos um número grande de machos. Mas vendemos bastante bois zerados, vendemos bastante garrotes, vendemos bastante bezerros. Tivemos, Zaidan, uma venda bem interessante, uma venda bem expressiva, tanto na qualidade quanto na quantidade. Nós vendemos, Zaidan, ontem, em 3 lotes, dividido em 3 lotes, 901 garrotes, 901 garrotes em 3 lotes. A compradora, a dona Denise Boscoli, da Bragança Agronegócio, comprou o primeiro lote e levou os demais lotes em opção. Então, nós tivemos uma média aí, de tempo de venda de 900 animais em torno de 8, 9, 10 minutos. Você veja bem o tamanho do nosso leilão, o tamanho da envergadura que teve o nosso evento. Mas, para isso, com certeza, foi fundamental o apoio de toda a equipe do SBA, de toda a equipe do Canal do Boi, do seu apoio, e que sempre nos dando o espaço aqui, o horário, para estar divulgando, para estar participando. Ontem mesmo, Zaidan, nós já lançamos a nossa 3ª edição, o nosso 3º mega leilão. Nós já estamos agendados para o dia 3 de maio de 2020. O primeiro domingo de maio é o encontro aqui com a MB Leilões, no nosso 3º mega leilão. Então, eu acho que nós estamos muito satisfeitos, muito animados, e quem comprou vai ficar satisfeito e animado, e também quem vendeu, eu acho que realmente atingiu a expectativa, atingiu toda a vontade. Hoje, eu tive um depoimento muito interessante do seu Altamiro, da Agropecuária Centro-Oeste, agradecendo a gente, parabenizando pelo evento, agradecendo a gente pela venda que teve, pelo êxito que teve. Ele colocou à disposição do nosso leilão 528 garrotes, bois e bezerros, e aí ele me mandou depois uma planilha da projeção de preço que ele desejaria, Zaidan. Só para você ter uma noção, Zaidan, nós comercializamos desse cliente R$ 1.030.000. E no resumo final do que ele desejaria para o que nós atingimos, deu uma diferença de R$ 246. Então, você veja bem que foi dentro da nossa expectativa, foi uma expectativa positiva, foi um leilão que todo mundo ligando, elogiando, parabenizando, não só o trabalho da MB, mas sim a qualidade dos animais que os clientes prepararam para a gente. Muita gente preparou, organizou os lotes com antecedência. Então, é isso aí. Nós, hoje, só temos que agradecer, porque realmente foi um sucesso. Zaidan, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe do SBA por esse total apoio dado à MB Leilões. E eu conto com vocês sempre. Um abração para você, uma boa noite, e falar o seguinte, que o mercado está firme, mas firme mesmo, Zaidan. Um abraço, boa noite. Bom,
É importante vocês falarem isso. Obrigado, Murilo, porque a gente fala, o mercado está firme, nós estamos aqui no centro de TV, nos nossos estúdios. Mas esse pessoal, como o Murilo, está no campo. É quem compra, é quem vende, é quem faz a captação do gado e realiza eventos como o Mega Leilão, transmitido com muito sucesso ontem. É importante dizer isso. Quem vai confirmar isso também é a Sara Kirchhoff. A expectativa é a de que a cotação da arroba do boi gordo comece a ganhar força a partir de agora. E quais são os fundamentos? Dia das Mães, que é um período, é uma data de bastante consumo, pagamento de salários agora no início do mês. Ô Sara, essa expectativa de alta já é sentida nas cotações, no indicador CPEA, por exemplo? Zaidan, hoje a arroba do boi gordo no indicador CPEA aqui para o estado de São Paulo, ela está no patamar dos R$ 152. R$ 152 é o fechamento hoje para a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Hoje ela tem uma queda, mas lembrando que na sexta-feira ela subiu mais de 1%, né? Então, esse movimento de alta, ele ainda deve vir ao longo dessa semana, como você falou, né? A entrada dos salários, também o Dia das Mães, no próximo domingo, que são datas, aí é um período em que o consumo de carne sempre aumenta, e isso também impacta diretamente nos preços. Enquanto isso, o preço do bezerro hoje em Mato Grosso do Sul não tem variação e permanece em R$ 1.294,33, e no acumulado do mês de maio, o bezerro já sobe acima de 1% no indicador CPEA. E no mercado futuro, o boi gordo tem comportamentos distintos aí. Ele tem uma leve alta para os vencimentos de junho e de julho, uma queda para o vencimento de agosto, setembro e outubro, e para o mês de outubro, mês referência do mercado do boi gordo, a arroba aparece no patamar dos R$ 158,50. Fechamento do mercado pecuário para essa segunda-feira, início de semana. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara, pelas informações positivas, é sempre bom isso. Hoje o indicador CPEA apresentou uma queda no dia na comparação com a última sexta-feira, mas a expectativa é a de alta. Só para citar aqui, no Triângulo Mineiro, alta de R$1 hoje na arroba do boi gordo. Em Goiânia tivemos uma queda de R$1 na arroba, e em Redenção do Pará também queda de R$1 na arroba, mas preços firmes. O Triângulo Mineiro ficou em R$ 148,00 a arroba nesta segunda-feira, apenas para citar uma modificação segundo a Scott Consultoria, abrindo a segunda-feira. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a nossa agenda de leilões. Até já. 7h21, destaque para a nossa agenda de leilões. Você acabou de ver o anúncio do leilão do Pardo Suíço Corte, o Braunvieh. O Pardo Suíço tem a produção leiteira e tem a linhagem para corte. E amanhã nós teremos a oferta desse animal aqui, dessa raça, aqui no leilão. E eu estou com o Adriano Edival, que vai bater o martelo e vai mostrar o gado para a gente, né, Adriano? Tudo bem? Isso mesmo, Adriano. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Vamos começar falando desse leilão que acontece amanhã. A transmissão será pelo Canal do Boi, 100% SBA. Pode colocar o lote 1 na tela para mim, por favor. O Paulo Branco está nos acompanhando lá de Lages. Inclusive, nós teremos duas rotas de frete. Uma partindo de Lages, passando até Dourados, e a outra nós vamos até Ribeirão Preto, da forma que nós realizamos o ano passado. Esse ano a diferença é que nós vamos trabalhar em 24 parcelas, você vai pagar 2 à vista, 2 com 30, e o restante vencíveis a cada 30 dias, totalizando 24. Esse lote 1 está na tela, é um touro de central, inclusive, é o Abaeté. Esse touro, 50% dele é do Guto Graçana, aqui do Mato Grosso do Sul. Nós vamos comercializar esse touro na sua totalidade, 100% dele vai à venda. E aí, se der para colocar na tela para mim, por favor, os lotes 12, 13 e 28 na sequência, porque são filhos desse reprodutor que aparece na tela. Esse é um touro de exceção, um touro de central, nós vamos vender ele amanhã. Vamos vender filhos dele também, o lote 12 é filho dele, o lote 13 é filho dele, o lote 28 são filhos do Abaeté, um touro que vai à venda, um touro de central, né? Desprendimento total do Paulo Branco, desprendimento total do Guto Graçano também, que é detentor de 50% do touro, Abaeté, que é um touro de central. Então pode mostrar para mim também o lote 2, se tiver no jeito. Isso, são filhos do Abaeté, touro de central, que vai à venda. O lote 2, eu quero fazer questão de mostrar ele, já está na tela. O lote 2
2, ele é um touro que o Paulo Branco usou para repassar fêmeas puras lá no plantel dele. Então é um touro repassador de gado PO, é um touro que vai à venda também. Nós temos touros jovens que nós vamos trabalhar, touro geração 2015, 2016, dois só, geração 2015, na sua maioria 2016 e 17 são os touros que vão à venda. Um touro que tem uma musculatura muito expressiva, o Zaidan já comentava e falava sobre um pardo suíço voltado para o corte, para o abate. Então são esses animais que nós vamos comercializar. E tem, obviamente, uma procura muito grande, uma pouca oferta. Então quem quer comprar um touro para fazer o cruzamento industrial a pasto, a campo, esta é a oportunidade. O evento acontece amanhã, às 20h30, a transmissão é pelo Canal do Boi, um evento 100% SBA, todos estão convidados. Legal, eu me lembro do Higínio Hernandes, que é um criador da região de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Uhum. Ele tinha o pardo suíço corte e fazia um cruzamento, um tricross. Um tricross. E dava um animal, acho que é bolita o nome do animal. É, porque ele é bem gordinho mesmo, né? Um super novo, super precoce, com um peso, com uma musculatura, um grande acabamento. Então essa raça tem um potencial muito grande para a produção de bezerros muito pesados. Isso na terra do bezerro de qualidade que é Camapuá. Aliás, vem aí a Expocan 2019, cobertura aqui do Canal do Boi com muitos leilões, né, Edson? Falando em Camapuã, nós vamos realizar um evento essa semana também da Cláudia Junqueira, que tem propriedade em Camapuã também, que é faz parte da diretoria da BCZ. Nós vamos realizar no próximo sábado, aqui com transmissão pelo Canal do Boi, mas nós vamos falar a partir de amanhã desse evento. Porque hoje à noite, Zaidan, hoje à noite o senhor José Afonso Siqueira, mais de 3 décadas, ele está situado ali no estado de Goiás, na cidade de Goiás também, coloca à venda, nós vamos vender hoje, são matrizes de muita qualidade. Essas matrizes foram distribuídas em 37 lotes, então nós temos lotes duplos, triplos, quádruplos e alguns lotes quíntuplos também. Nós vamos trabalhar com vacas prens. Eu quero pedir para colocar o lote 11 na tela para mim, por favor. Se der para colocar o lote 11, são algumas novilhas prens, são vacas jovens que vão à venda no lote 11. É esse que está na tela aí, né? Então nós temos lote 11 com fêmeas prens, o lote 10 também são com fêmeas prens, pode ir alternando para mim. Depois vou mostrar uma bateria de lote de fêmeas prens, que é o lote 11, né? É esse que está na tela. E eu gostaria muito de passar o pedigree dessas fêmeas. É o leilão de hoje à noite, daqui a pouco com transmissão pelo Canal do Boi. Todos estão convidados para acompanhar. Esse é o 10. Se for lote 10, nós temos fêmeas do Gelum, do Big Ben da Santanice. No lote 11, nós teremos, inclusive, filhas do Basco de Santarém, Basco que é Átima, que é Paysandu, na Catala, a Catala da Santa Bárbara, que é 1646, na Espanhola da J Galera, a grande Espanhola da J Galera, tem filhas do Ídolo, do Basco também, são 2 filhas do Basco no lote 11 e 2 filhas do Ídolo no 11. Deixa eu ver o 14, se der para mostrar o lote 14 para mim, pode colocar na tela para nós, por favor. Aí eu tenho uma filha do Fajardo, né, da GB, e uma é filha do Palanque e a outra é Grego da Mata. Essas 3 fêmeas que aparecem na tela. E elas estão prens, viu? 2 delas vão prender o Gabriel e uma delas vai prender do Landau. O Landau que fez barba, cabelo e bigode na pista agora na Exposebu, 100 anos em Uberaba. Inclusive a matriz modelo é filha do Landau, né? Então realmente um touro de exceção, vale a pena. Deixa eu mostrar. Em cotas de 30%, uma cota de 30% dele. Foi comercializado já tem algum tempo, né? Não, agora na Exposebu. Na Exposebu agora, né? Ah, não, desculpa, não foi o Landau, não. Agora não foi o Landau, agora foi um touro da Camparino que foi comercializado. Exatamente. Agora me falou o nome do touro. Coloca o lote 1 na tela para mim, por favor. Lote 1 pode colocar na tela para nós. São 3 fêmeas, 2 filhas do Lufo da Carpa. O Lufo que foi campeão, se não me engano, em 2005, se não me falha a memória. Lufo da Carpa, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcão. Numa vaca roça. 2005, não é isso? Exposebu, grande campeão. Você tem uma boa memória. 2005, isso mesmo. 2005. E aí ele tem linhagem do Rock também, na linhagem embaixo, o Rock, se não me engano, foi grande campeão, ou reservado também, o Rock. Aí, tem Lufo numa vaca induzido, aí tem uma filha do Basco nesse lote, aí são fêmeas paridas, né? Elas vão paridas e prem também. Tem parida do Caiaque, que pariu em novembro, inclusive, vão prem do Alarme, tem uma outra que vai prendo Grado, e pariu do Grado, vai prendo o Gabriel, e uma que vai parida do Gabriel, prendo Alarme. Então são essas fêmeas nesse lote 1 que eu vou mostrar, para mostrar só um para finalizar. Pode colocar o 5 na tela para mim, por favor. Lote 5 pode pôr na tela para nós, né? Lote 5 põe na tela para mim, por favor. Só para finalizarmos, são 4 fêmeas.
que eu gostaria, fiz questão de apresentar. Aí eu tenho filhas do Gelum, 0 da J Galera, são 2 filhas do 0, uma do Basco de Santarém, que eu já havia comentado, e uma do Gelum. A do Gelum vai parida do Landau, com prenhas do Gabriel. A outra vai parida do Gelum, a filha do 0 da J Galera, com prenhas do Caiaque, que é grande campeão nacional também. Aí tem outra do 0 que vai parida do Landau e prende do Landau novamente. E a filha do Basco, de Santarém, ela vai parida do Gelum e prende do Gabriel, outro touro que foi comercializado também com cotas faraônicas, que tem uma ascensão que produziu uma ascensão muito grande, que produziu Nero, que produziu, entre outros touros, grande produtor de grandes campeões e de touro de Central também, o Gabriel de Naviraí. Bom, 2 eventos então para o Adriano Edival, que está aqui conosco, para a gente fechar o Mais Pecuária de hoje. Logo mais esse gado Nelore, que você acompanhou, e amanhã, touros pardo suíço, aptidão para produção de carne. O Brauve. Tudo bem? Tudo bem, tá dado o recado. Gostou? Só para a gente finalizar aqui, você participou do leilão peso pesado do Tabapuana Exposebu. Foi um leilão sensacional, né? Sensacional, teve um crescimento histórico quase próximo de 40%, 32% a mais que o ano passado. Casa cheia, me chamou a atenção na Exposebu esse ano, porque realmente fazia há tempos, Aidan, eu não via a pista de julgamento tão lotada como estava agora no grande campeonato. Né? Então estava lotado, muita gente, o pessoal da Exposebu 100 anos realmente marcando presença. E isso só comprova que o nosso Zebu, que o nosso Nelore, ele é um só. Legal. Obrigado, Adriano. Sucesso para você hoje e amanhã também. Sucesso. O Mais Pecuária fica aqui. Você confere com o Éder Campos a agenda oficial de leilões do SBA, agora com o programa Na Batida do Martelo. Até amanhã.